Paz, Senhor Jesus, com muita alegria, né, no dia de hoje, mais um estudo a respeito do livro de Neemias, desse homem que largou a sua comodidade, largou a sua zona de conforto para fazer uma grande obra. E no capítulo 4, dando prosseguimento aos estudos, nós vemos que Sanbalate, ele era uma pessoa com coração que não estava voltado, né, para as coisas de Deus, e ele simplesmente, com aquele coração endurecido, ele se colocou contra aquela obra. E o interessante é que o texto, em nenhum momento durante as narrativas de Neemias, existe alguma informação a respeito de que Sanbalate era o próprio inimigo, o próprio Satanás, ou que ele estaria possuído, né, por demônios, ou que ele estaria manifestado por algum espírito maligno. Não, ele simplesmente era um homem com coração duro, que não amava a Deus, que não entendia os seus propósitos e que, em razão disso, ele se indignou com aquela obra que estava sendo feita. Né? Ele não queria que aquela obra tivesse sucesso. Então, ali naquele envolto, né, a todo aquele sentimento de revolta, de indignação pela obra de Deus e por aqueles que estavam efetivamente fazendo a obra, Sanbalate, ele simplesmente, sabendo que ele não teria condições humanas de paralisar Neemias e aqueles que estavam com Neemias, o que ele faz? Algo muito comum hoje em dia. Ele fermenta, ele começa a falar mal, ele começa a instigar as pessoas a estarem contra a obra de Deus. E muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que não querem a nossa evolução, que não querem o nosso crescimento espiritual, que não querem que nos posicionemos a fazer a obra. Porque para Deus, plantar a árvore ou colher do fruto para alimentar pessoas é a mesma coisa. Quem plantou aquela semente e quem colheu o fruto para entregar é a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes o que acontece é que nós nos colocamos à disposição do reino e aí de repente se levanta um Sanbalate e a gente não busca em Deus e acaba perecendo. Então ali a estratégia de Sanbalate foi essa, foi de falar, foi de fermentar, né, foi de colocar pessoas, porque ele falou na presença dos irmãos dele e na presença do exército de Samaria. Então não foi para pouca gente, ele falou para muita gente, ele espalhou para muita gente, ele instigou muita gente a se colocar contra a obra de Deus. Isso mostra a covardia de Sanbalate, porque em nenhum momento ele chegou para Neemias e confrontou Neemias e falou: eu vou te matar, eu vou dar na sua cara, enfim. Não, simplesmente ele foi um covarde, né, e agiu de maneira sorrateira. E infelizmente isso acontece, né? Eu acredito que todos nós já fomos vítimas de Sanbalate. E num determinado momento do texto, no capítulo 4, eu percebo que a obra ela estava indo tão veloz, ela estava sendo feita de forma tão sobrenatural, que Sanbalate ele começa a questionar. E ele pergunta, né? Será que esses israelitas, né, esse povo aí de Deus, esses fracos, vão terminar a obra em um dia? Nós vamos permitir que isso aconteça? Então eu acredito que quando Deus ele quer fazer algo, ele tem pressa. E o inimigo também tem pressa de nos fazer parar, né? Porque aqui a indignação dele é exatamente essa. Eles estão fazendo tão rápido, eles estão fazendo essa obra de uma maneira tão veloz, tão excelente, que a gente tem que paralisar esse povo. Nós não podemos permitir que eles concluam essa obra. Por quê? Porque de alguma maneira, no mundo espiritual, as nossas guerras também são assim. Jesus está voltando, o inimigo não quer que nós façamos a obra. E muitas vezes a gente não faz com a velocidade necessária. E nós levamos dias e dias e dias para fazer um gesto que seria tão simples, falar do amor de Deus, né, para aqueles que estão ao nosso redor.
Então, Neemias ficou sabendo daquela situação, né? E o que ele fez? Ele foi lá discutir com Sanbalat? Não, ele não foi discutir com Sanbalat, nem com Tobias. Neemias foi, sabe fazer o quê? Ele foi orar. Ele foi pedir para que Deus fosse com ele, para que Deus olhasse para aquele levante, para aquela situação, né, para tudo aquilo que estava sendo falado contra a obra de Deus. Então, quando nós estamos posicionados e as pessoas se levantam contra nós, tomando atitudes, falando coisas que nós percebemos que vem do maligno, nós temos que orar, nós não temos que confrontar, nós não temos que brigar, nós não temos que fazer nada disso. Nós temos apenas que entregar para Deus, porque Deus é quem fará a justiça, né? É Ele o dono da obra. Então ele tem muito mais interesse em calar os nossos inimigos do que nós. Então, uma das estratégias de Sanbalat era falar, pregar inimizade contra Neemias, e a estratégia de Neemias também foi falar, mas ele foi falar com a pessoa certa, que é Deus. E ele foi orar e colocar aquela situação no altar, para que Deus então viesse, né, a tomar providências. E ele não foi na força do braço. Sanbalat também não foi na força do braço. Ele reuniu pessoas para que naquela unidade maligna eles tivessem força para paralisar a obra. E Neemias também, na força da unidade, mas em Deus e com Deus e por Deus, ele também foi reunir pessoas para que a obra pudesse ter continuidade. Porque o inimigo, ele não é capaz de parar pessoas cujo coração está animado para fazer a obra. E isso está descrito. As pessoas, elas estavam animadas, elas estavam felizes, porque elas estavam edificando, restaurando a igreja, a noiva. Então nós temos que ter essa preocupação de cada vida que nós conseguimos consolidar para Jesus. Nós estamos restaurando, reparando as brechas, edificando muros, fazendo o corpo de Cristo mais forte, uma estrutura indestrutível diante dessas afrontas do inimigo. E é isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Não é estrutura arquitetônica, de igreja, de templo, de espaço físico. É a igreja como um corpo, a noiva de Cristo. Então, quanto mais nós evoluímos, mais Satanás nos odeia. E quanto mais ele nos odeia, mais ele se levanta contra nós. Então, o que nós devemos fazer? Estarmos unidos no mesmo propósito, em oração e vigiando em todo o tempo. Tapando as brechas, servindo a Deus dia e noite, constantemente. Então, é para isso que nós estamos aqui. Não importa se somos poucos, se somos milhares. O que importa é a unidade, porque Deus disse, onde estiverem 2 ou mais. Então 2 já é igreja. Se tiver mais, ok também. É bom, é gostoso, né, o calor humano. Mas desde que haja unidade, desde que todos estejam unidos no mesmo propósito. E qual é o propósito? É Jesus Cristo. E qual é o propósito em Jesus Cristo? Fazer com que outras pessoas conheçam a graça como nós que já conhecemos. Para que essas pessoas possam ser alcançadas. Então nós precisamos ter esse espírito de unidade. E o mais interessante é saber que o inimigo, ele se infiltra no meio do povo de Deus. Aqui o texto deixa bem claro que o inimigo, ele se infiltrou, ele se colocou no meio das pessoas com o intuito de cessar a obra. Isso está lá no versículo 11, quando os inimigos, eles ficam sabendo dessa atitude de Neemias, porque quando o inimigo estiver orando, ele se coloca na sua frente para fazer você parar. E aqui ele fala, entremos no meio deles. Para quê? Para fazermos parar a sua obra. Então, assim, se você está orando, se você está em unidade, fique tranquilo, a afronta virá. Tá? Não se desespere, né? Se tá tudo dando certo, a afronta virá. A gente brinca porque a gente tem que rir, mas assim, é uma coisa muito séria, né? E para quem quiser, leia Efésios 6 a partir do versículo 10, que fala das armaduras espirituais. Nós temos que estar revestidos, porque aqui no capítulo 4, relata que aquelas pessoas faziam a obra com espadas,
com ferramentas, com armas de guerra, para poder se defender do ataque do inimigo. Porque ali, naquela ocasião, as guerras eram reais, eles chegavam às vias de fato. Hoje já não existe, graças a Deus, aqui, pelo menos no Brasil, na nossa realidade, já não existe muito isso. Mas ali era assim. E qual é a nossa espada? A nossa espada é a palavra. Né? Jesus, quando ele veio, ele venceu Satanás no deserto pela palavra. E é assim que nós temos que lutar. Então, diante dessa grande lição, a nossa melhor estratégia é a unidade na obra. Vamos fazer a obra, vamos ficar unidos, vamos orar uns pelos outros, vamos nos alimentar da palavra, porque ela é a nossa arma espiritual. E que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar na palavra e que nós possamos vencer essa estratégia do maligno, de estar no meio de nós, plantando discórdia e proferindo palavras que não edificam e que, pelo contrário, acabam nos contaminando e nos fazendo desistir. Que Deus nos abençoe.